Do estádio para o estúdio está de regresso com a análise e o comentário de Sebastião Imaginário. Por razões técnicas, e desde já pedimos as nossas desculpas, não foi possível irmos para o ar ontem. No entanto, estamos cá para fazer a última ronda, falar da 34ª jornada da Liga SABSEG, em que o Arouca derrotou o Chaves no derradeiro jogo. Boa tarde, Sebastião. Boa tarde, Paulo. Deixa-me dizer, antes de qualquer avançarmos, dar os parabéns aos vencedores, neste caso o Estoril, que já tinha subido, e ao Vizela, que conseguiu esta semana concretizar o objetivo que muitas das equipas pretendiam. O Vizela, que numa entrevista que deu ao seu presidente, que diz que nem por sonhos ele pensava que hoje estaria em festa com esta equipa do Vizela, mas que eram apontados como um dos candidatos a lutar para não descer de divisão. Nesta última jornada havia, de facto, decisões importantes. Desculpa só interromper-te, um Vizela que tinha um flaviense, Rafael Guzzo. Sim, já lá irei a falar e concretamente sobre Rafael Guzzo, porque hoje vejo muitas loas a Rafael Guzzo, mas, na minha opinião, o futebol é rendimento, há que dizer, mas isso iremos debruçar mais daqui a pouco quando falar do Vizela e concretamente do Rafael Guzzo. Dizer que esta jornada os Chaves havia ainda algumas decisões para tomar, desde logo no Vizela, Vila Franquense, em que estava em jogo não só a promoção do Vizela, mas também a queda do Vila Franquense. Tínhamos um Leixões Académica que estava na luta com os estudantes, na luta pelo play-off, e estava o jogo do Desportivo de Chaves, em que o Chaves não tinha nada a perder ou a ganhar, mas é que estava envolvido, porque o Arouca sonhava ainda em subir diretamente, sendo que para esse facto precisaria que o Vizela escorregasse. Eu diria que a equipa do Arouca precisava de fazer melhor que aquilo que fizesse o Vizela, mas também tinha que terem atenção que não se podia distrair muito, porque em caso de derrota poderia cair para o quarto lugar. Dentro deste contexto, do contexto do jogo em que o Chaves disse na semana passada, para os Chaves não há jogos a feijões, não há jogos a cumprir calendário, certamente que há sempre que honrar a camisola do Desportivo Chaves. Mas dentro desse contexto especial, o técnico do Desportivo Chaves aproveitou para lançar pela primeira vez, quer Samu, o guarda-redes Samu, que se a memória não me atrai, pela primeira vez fez a sua estreia nas competições profissionais, e Calazão, o sérvio Calazão, que há 3 épocas no Desportivo Chaves ainda não se conseguiu afirmar. Ele que, diga-se, este ano teve uma época azarada, já que teve uma lesão que o dificultou durante toda a temporada. Tirando isto, voltando ao jogo, dizer que o Arouca sentia grande necessidade em ganhar este jogo, era a equipa que estava mais pressionada e, claro, entrou forte na partida, acabou por chegar cedo ao gol aos 14 minutos, e esse gol desanuviou um pouco o balão de pressão que existia sobre a equipa da Serra, da equipa que tem uma vista fantástica para a Serra da Freita. O Chaves procurou sempre o melhor resultado possível, foi atrás do prejuízo nesta primeira fase, acabou por chegar ao gol aos 43 minutos pelo suspeito, eu diria o suspeito do costume e pelo inevitável Juninho, num remate seco que não deu qualquer possibilidade de defesa a Vítor Braga. Contudo, já antes, aos 25 minutos, o mesmo Juninho aos 35, o Wellington tinha ameaçado pelo menos o último reduto defensivo da equipa da casa. Este resultado se verificava ao intervalo, era um resultado que não servia aos interesses do Arouca, esta divisão pontual, até porque vinham relativamente boas notícias de Vizela, e o Arouca, sentindo isso, entrou forte nos segundos 45 minutos, tal como tinha feito na fase inicial da partida, e acabou por chegar ao 2-1 num livre lateral, um livre em que depois Vítor Campelos referiu isso na conferência de imprensa, já tinha avisado para não se cometerem faltas desnecessárias naquela zona, e foi na sequência de um lance de bola parado e que Pité, ele que foi a grande figura da partida, acabou por fazer o gol. A partir daqui o Chaves foi novamente à procura do prejuízo, mas obviamente não construiu grandes situações de golo perante uma equipa do Arouca que é uma equipa muito bem estruturada defensivamente, que tem bons executantes, alguns deles, é bom que as pessoas não se esqueçam disso, alguns deles internacionais, e isto refiro-me concretamente para Marcos Soares, que está presente no Mundial, que não jogou nesta partida. Pedro Moreira, um jogador que foi campeão nacional pelo Fogo do Porto, campeão nacional no Chipre,
e que também foi internacional de todas as camadas jovens. Tem Arsénio, um excelente jogador, e é uma equipa que, na minha ótica, é uma boa equipa, esta equipa do Arouca. O Arouca foi controlando as operações e aos 74 minutos deu a esticada final, a golpada final nas aspirações do Desportivo Chaves, com um segundo golo de Pité a arrematar violentamente, sem qualquer hipótese de defesa para o jovem Samu. Como disse, aquilo que eu vi foi um Chaves sempre à procura do prejuízo, a tentar deixar uma boa imagem no último jogo, porque as últimas imagens são aquelas que ficam, e a verdade é que aos 92 minutos Vítor Braga fez aquela que foi na minha ótica a defesa da tarde, um cabeceamento de Calazana, sequência do lance de bola parada, e depois aos 94 minutos o Chaves ainda chegou a introduzir a bola no fundo da baliza, mas um lance que foi precedido e anulado erradamente pelo árbitro da partida, Artur Soares Dias. Em conclusão, penso que dentro do contexto de que era este jogo, acho que a vitória assenta bem ao Arouca, perante um Desportivo de Chaves que fez o pouco, mas do qual não podemos desassociar também as características especiais que envolviam esta partida, porque o Chaves e Vítor Campelos, e volto a frisar isso, Vítor Campelos frisou isso na conferência de imprensa, penso que há um jogo extremamente decisivo, que foi o empate em casa com o Mafra, porque em condições normais o Chaves teria estado em Arouca a discutir pelo menos o acesso ao play-off. Muito bem, Sebastião. Neste jogo, quem foi para ti o homem do jogo da formação flaviense? Juninho foi o homem do jogo, ele que acaba a temporada em muito boa forma. Vamos avançar. Pedia-te a tua análise ao trabalho da equipa de arbitragem. Um bom trabalho de Artur Soares Dias, ele que é, na minha ótica, o melhor árbitro português, prova disso, e se calhar não sou eu, porque os elementos dos Jogos Olímpicos e da FIFA também consideram... Sabes perfeitamente que também comungo dessa opinião. Acho que é o árbitro que não erra, mas parece o que menos erra. Pelo menos dá a sensação que não o faz... Falo tem alguma coerência nas suas análises. Erra mesmo. Apesar de eu continuar a defender e que o futebol português, nesta altura, tem bons valores na arbitragem, apesar de estar sempre no olho do furacão. Eu olho para Luís Godinho, acho que é um bom árbitro, olho para João Pinheiro, acho que é bom árbitro, e Portugal tem 3 ou 4 árbitros que vão ser os sucessores de Artur Soares Dias. Sebastião, mas nós falamos dos nossos, que estão sempre na mira, porque não conhecemos, ou não falamos tanto, apesar de conhecermos, e eu sei que tu também sabes, que nos outros países é exatamente a mesma coisa. Os árbitros são sempre o bode expiatório. Talvez em Inglaterra até aqui há uns anos se falaria pouco de arbitragem, mas curiosamente nos últimos tempos, atualmente com a introdução do VAR, de facto fala-se muito, se calhar também porque o campeonato inglês também tem lá muita influência latina, tem muitos treinadores latinos, italianos, portugueses, espanhóis, e se calhar tem essa influência. Mas de qualquer das formas, como tu disseste, e bem, nós falamos da arbitragem portuguesa, porque é aquela que nós conhecemos, aquela que nós vemos durante os fins de semana, porque não nos debruçamos, apesar de haver muito futebol, não olho para um jogo da Liga Inglesa com os mesmos olhos que olho para um jogo da Liga Nacional. Direi que na Liga Nacional a malha é muito mais apertada. Mas voltando a Artur Soares Dias, fez um bom trabalho, foi traído uma vez mais pelo árbitro assistente Rui Licínio. Curiosamente é o árbitro assistente número 1 mais conceituado, e eu, para mim, dizer que só olho para os Desportivo Chaves, recordo que este Rui Licínio foi este Rui Licínio que anulou um gol ao Futebol do Porto B no Estádio Municipal de Chaves, e que desta vez também conseguiu descortinar um fora de jogo que mais ninguém descortinou. Ainda relativamente a Rui Licínio, dizer que há uns anos atrás estava o Desportivo Chaves na segunda Liga, foi o grande responsável pela eliminação do Desportivo Chaves numa Taça de Portugal frente ao Sporting de Braga B, frente ao Sporting de Braga no jogo da Taça de Portugal, que só ele é que viu uma grande penalidade nos instantes finais da partida e induziu Artur Soares Dias a erro. Posto isto, tirando esse lapso do seu árbitro assistente, penso que Artur Soares Dias acabou por fazer um bom trabalho. Vamos exatamente falar desse lance. Foi aos 94 minutos, já em tempo de compensação, e estamos a ver o lance. A bola entra na baliza dos Chaves e na baliza do Arouca, e o golo é prontamente anulado pelo fiscal de linha. Queres falar deste lance, Sebastião?
Deixa-me só corrigir. A fiscal de linha era no meu tempo. Agora é árbitro assistente. Árbitro assistente número 1. E de facto, não há vendo as imagens, eu já vi 4 ou 5 vezes, não há qualquer posição de fora de jogo de Calazan. Calazan está completamente em jogo, e depois João Correia também está em jogo. Uma precipitação, eu disse há pouco, daquele que é considerado um dos melhores árbitros assistentes do futebol português. Por isso mesmo, também Rui Licínio é o árbitro assistente número 1 de Artur Soares Dias, mas uma vez mais, isto prova que os melhores também erram, e deixa-me dizer, olhando à época do Rui Licínio, está errado demasiado, mas esta época errou demasiadas vezes. Provavelmente, quiçá, a acusar a pressão da presença nestas duas grandes provas, que são os Jogos Olímpicos e o Campeonato Europeu. Avançamos no nosso programa e vamos, curiosamente, para a análise individual ao homem que foi no último jogo que fez a sua estreia. Nota para Samu. Um Sérgio, estreia absoluta, sofreu 3 golos, não parece que se possa assacar qualquer responsabilidade ao guarda-redes dos Desportivos Chaves. Nota 3, embora me pareça a mim que Samu está numa idade em que precisa de facto de jogar, sob pena de estagnar. Nota para Rafael Viegas. Um jogo regular, 3 para Rafael Viegas, um jogo regular sem grandes altos nem grandes baixos. Nota para Calazan, que também está de regresso à formação dos Chaves. Eu vou dar nota 2 a Calazan. Parece-me que foi um dos jogadores mais equilibrados e com melhor prestação no Desportivo Chaves, mas parece-me a mim que no lance do golo do primeiro golo da equipa do Arouca poderia ter feito mais. Não só ele, também com o Vasco Fernandes. Por isso, nota 2. Nota para Vasco Fernandes. Nota 2, sobretudo também porque me parece que no lance do golo, aliás, é ele que falha a interseção na primeira vez, penso que poderia ter feito um melhor. Por isso, nota 2. Nota para José Gomes. Nota 2. Os outros são responsáveis, a forma como o Zé Gomes foi ultrapassado por Talos no lance do golo da equipa do Arauquense, deixa muito a desejar. Para um lateral que joga numa liga profissional, digamos que foi muito pouco agressivo a atacar aquela bola e deu possibilidades a que o Talos ganhasse com relativa facilidade e tirasse um bom cruzamento. Avançamos para a linha média e peço-te a nota para, hoje sim, Capitão Nuno Coelho. 2 para Nuno Coelho, numa boa exibição, acaba por ser penalizado porque parece-me que tem claras responsabilidades no segundo golo da equipa do Arouca ao deixar fugir Pité. Pité ganhou o lance no duelo individual de cabeça e por isso nota 2 para Nuno Coelho. Nota para Benny. 3 para Benny, que ele não fez um grande jogo, não fez um grande jogo, mas foi tentando remar contra a maré, tentou empurrar a equipa do Desportivo Chaves para o ataque. Ele que é um jogador tecnicamente evoluído, mas se me perguntarem a mim se ele deveria pertencer parte dos próximos quadros, dizia já um bilhetezinho de ida e sem regresso. Nota para... atenção, e eu digo isto porque reconheço a qualidade da Benny agora. O que eu acho é que os jogadores são de rendimento e Benny no tempo que está no Desportivo Chaves, salvo um ou outro jogo, não tem sido um jogador de rendimento constante. Nota para João Teixeira. Nota 2 para João Teixeira, é um case study. Este João Teixeira é um jogador com uma enorme qualidade. Aqui ele tentou de facto dar o profundo do seu futebol, mas não sei porque ele não consegue explodir no Desportivo Chaves e este jogo também não ocorreu muito de feição, por isso a nota 2. Nota para Bachi. Nota 2 para Bachi. E já lá iremos daqui um bocado falar de Bachi, falar de João Correia, falar de Juninho, jogadores que estão na montra para uma eventual transferência neste mercado. Dizer que Bachi nos últimos jogos tem de facto decaído de produção e neste jogo estou a estar muito aquém daquilo que é capaz de produzir. Por isso a nota 2. Nota para Wellington. 2 para o Wellington, é verdade que teve aos 35 minutos uma boa tentativa e depois também é ele que, à semelhança do que tem feito nos últimos 3 golos do Desportivo Chaves, é ele que pressiona o jogador do Arouca no lance que vai dar o golo do Desportivo Chaves, mas fez só isso e para quem está tanto tempo em campo foi pouco, nota 2. Nota para o homem do jogo, Juninho. 3 para Juninho, marcou um belo gol num remate seco sem qualquer possibilidade e acabou por ser, ao fim e ao cabo, o jogador mais perigoso da frente de ataque do Desportivo de Chaves. Por isso,
Penso que será fácil, dentro daqueles jogadores que jogaram, destacar Juninho, na minha opinião, obviamente, como o homem mais do Desportivo de Chaves. Escalponizamos o 11 inicial, vamos agora aos que saltaram do banco de suplentes e começamos por Rocha. Nota para Rocha. Nota 2 para Rocha, o capitão entrou, é verdade, e assistiu de perto a mais 2 golos da equipa do Arouquense. Nota para João Correia. João Correia mexeu, 3 para João Correia, mexeu com a frente de ataque, é um jogador interventivo, é um jogador, um agitador, quer joga lateral direito, quer joga em zonas mais atacantes, e foi nessa posição que o Vítor Campelos o colocou, desta vez, colocou do lado esquerdo, depois passou para o lado direito, acabou por marcar um golo erradamente anulado pelo árbitro assistente, mas mexeu com a partida, por isso nota 3. No mesmo minuto entrou também Toro, Jonathan Toro. Nota para Jonathan Toro. 3 para Toro, trouxe critério, trouxe qualidade de jogo, e foi pena que Toro preferisse o êxito, o sucesso individual ao coletivo, e quando digo isto refiro-me quando se deslocou às Honduras e que estava lesionado, e Chaves foi para as Honduras, jogou através da sua seleção e prejudicou claramente o Desportivo Chaves, porque esteve praticamente, desde aí, esteve mais de 2 ou 3 meses lesionado, e na altura em que o Chaves precisava do verdadeiro Toro, o Toro estava no estaleiro. Apareceu nos últimos jogos e deu um cheirinho da sua qualidade, porque é de facto um jogador com qualidade. 3 para Toro. Nota para Roberto. Entrou nos últimos 16 minutos, não fez nada de especial, nada de relevo. Não vou atribuir nota a Roberto, ele que regressou a uma casa que representou durante 3 épocas. Calculo que também não queiras atribuir nota a João Reis. Sim, obviamente, João Reis também não vou atribuir nota, ele que entrou para... E não era ele que ia entrar, quem ia entrar era Luís Silva, mas a lesão de Juninho obrigou à mudança de planos do treinador e entrou para a frente de ataque, entrou para a extrema esquerda, mas também nada de realce. Sebastião, peço-te agora que dês a nota a Vítor Campelo, ele que, e é preciso que se diga, cumpriu aquilo que disse no balneário quando chegou a Chaves. Toda a gente foi utilizada por ele no plantel do Desportivo de Chaves. Olha, nota 3 para Vítor Campelos, foi um treinador coerente e ele frisou isso também na conferência de imprensa. É verdade que o Chaves, já disse, o Chaves entrava com algumas limitações, que não só em termos de resultado, mas também psicologicamente, porque uma coisa é ir para uma partida sabendo que há um objetivo para alcançar, outra coisa é só quer ganhe, quer perca, não há. Embora para nós seja fácil de dizer isto, quem foi jogador de futebol, quem jogou a bola, mesmo nos regionais, sabe que as coisas não se passam mesmo assim. De qualquer das formas, há uma coisa, há um mérito que tenho que dizer a Vítor Campelos, a equipa do Chaves tentou ir sempre à procura do prejuízo, tentou sempre alcançar o melhor resultado possível, e dizer também que, não jogando bem, porque foram poucas as vezes que o Desportivo Chaves jogou bem, há que dizer que o Desportivo Chaves procurou sempre apresentar uma atitude positiva em todas as partidas, e esta não fugiu à regra. Muito bem. Sebastião, vamos falar exatamente, porque não podemos lançar o próximo jogo, mas podemos falar de grandes ativos que têm a formação do Desportivo de Chaves. Há bocado falaste no caso de Juninho, de João Correia, de Bachi. Sei que também queres falar sobre isto. Deixa-me só dizer, não sendo uma época positiva, é uma época fracassada, porque o Desportivo Chaves não atingiu o seu objetivo, embora me pareça a mim que tinha matéria-prima para atingir. De qualquer das formas, eu penso que esses 3 jogadores foram os jogadores que aproveitaram melhor esta temporada para aparecerem na montra do futebol nacional. São jogadores com mercado, quer Juninho, quer João Correia, quer Bachi, são jogadores no mercado. Há clubes interessados, e penso que o Chaves irá, certamente a estrutura do Desportivo Chaves irá fazer tudo para os manter nos seus quadros, mas nós temos que ter a consciência e a realidade dos fatos que hoje vivemos nas SADs. As SADs vivem a fundos financeiros, e os clubes precisam de realizar dinheiro para se manterem as suas contas equilibradas. Eu sei, porque já li, muita gente disse que uma equipa a sério que deveria fazer todos os esforços para manter os jogadores no plantel. Eu concordo, mas isto é como há um adágio popular que diz que nas calças do meu pai também sou um grande homem. O que é que quero dizer com isto? É preciso dizer que nós que falamos assim
não temos qualquer responsabilidade de pagar os vencimentos aos jogadores do Desportivo de Chaves. E sabemos que esse esforço para cumprir esses ordenados advém do principal investidor, que é o Sr. Francisco Carvalho. Naturalmente que ele quer realizar dinheiro, porque isto uma clube de futebol acaba por ser a gestão de uma empresa, de uma casa de família. Se nós temos de lado 100, mas se começarmos a tirar de lá os 100 e não repusermos o estoque, quando formos darmos conta, estamos sem nada. Agora, obviamente que eu acho que a SAD vai fazer todos os esforços para manter esses jogadores no plantel do Desportivo de Chaves, mas sabemos que o futebol vive de oportunidades, vive do mercado. E recordo, para os mais desatentos, uma afirmação ainda agora na final de Taça de Portugal do presidente do Sporting de Braga, um clube que há que dizer incomparavelmente maior, melhor não sei se será, eu acho que não é, porque o melhor clube português é o Desportivo de Chaves, mas incomparavelmente maior que os transmutantes em termos de massa adepta, de volumes de negócios. E ele afirmou a determinada altura: há oportunidades em que nós dirigentes temos que pensar, ou ficamos com o jogador e perdemos o jogador, e depois também perdemos a oportunidade de negócio. Ele referiu-se concretamente ao caso de Paulinho, e aquilo que foi questionado sobre o Ricardo Gaio. Ele obviamente diz: eu gosto de manter os bons jogadores, mas também sei que se eles estão interessados em ir, dificilmente os posso manter motivados, e perco o jogador e perco a oportunidade de negócio. Há que ter esta consciência, esta realidade, que é assim o futebol. E se, por exemplo, esses 3 jogadores que nós estávamos aqui a referir têm mercado em Portugal, no patamar mais alto, têm mercado no estrangeiro, provavelmente a ganhar 4, 5, 6, 7, 8 ou 10 vezes mais que aquilo que ganham no Desportivo de Chaves, o Chaves vai ter que tentar conciliar esses 2 interesses, os interesses individuais dos jogadores e os interesses do coletivo. É verdade que eles têm contrato com o Chaves. Agora pergunto: é preferível ter uma oportunidade de negócios ou manter um jogador contrariado que certamente não vai dar o máximo ao longo da época? É preciso supesar estes 2 interesses e depois tomar a melhor decisão. Agora, se me perguntares a mim se eu gostaria de manter, sobretudo, João Correia e Juninho no plantel do Desportivo de Chaves, isso sem dúvida alguma. Certamente. Sebastião, fala-se também, não posso deixar de te fazer essa questão, e aliás já abordamos no início deste nosso programa, mas disseste que querias exatamente focá-lo depois. Rafael Guzzo não foi um jogador que rendeu muito pouco, não jogou a maior parte das vezes na posição em que nós o vimos jogar em Chaves noutros anos. Foi um jogador que o rendimento dele era muito escasso em Chaves, saiu do Chaves, foi para o Vizela e curiosamente grande parte dos jogos que fez foi o homem do jogo. Que explicação é que se pode dar a isto? O futebol é isto mesmo? O futebol é mesmo isto. Tu, se reparares, o ano passado Hugo Bastos e João Gamboa eram 2 pesos pesados no plantel, 2 pesos mortos no plantel dos Desportivos de Chaves, e foram fundamentais na época do Estoril. Do campeão Estoril. Do campeão Estoril. Deixa-me só dizer que eu vejo muito também falar, hoje muita gente a falar da estrutura do Estoril, da estrutura do Estoril. Repara que a estrutura do Estoril, salvo 1 ou 2 alterações, foi a mesma estrutura que desceu, a mesma estrutura que há 2 anos mudou 2 vezes de treinador, a mesma estrutura que a época passada mudou 2 vezes de treinador, e que este ano apostou numa aposta de risco e conseguiu ganhar. Portanto, isto só para dizer que as estruturas são boas quando ganham. Quando perdem, nenhuma estrutura vale nada. Voltando a Rafael Guzzo, eu vou dar os parabéns ao Vizela. É, na minha ótica, a equipa que melhor se exibia dentro de campo, a equipa que eu gostaria que o meu Chaves, o nosso Chaves, jogasse como jogava o Vizela. Uma equipa de raça, de atitude, alma até Almeida, nunca desistir do lance. É isso que eu gosto de ver nas equipas de quem representa o Desportivo de Chaves. Agora há que dizer que hoje toda a gente fala bem de Rafael Guzzo. E eu fui falar de Rafael Guzzo, para já dar os parabéns ao Rafael Guzzo, porque é muito mérito dele aquilo que ele fez no Vizela. Mas dizer que os jogadores de futebol vivem de rendimento. E o Guzzo há que dizer que nos últimos 2 anos, 2 anos e meio, 1 ano e meio que esteve no plantel do Desportivo de Chaves, o rendimento dele, exceto um ou outro jogo, e estou-me a recordar do jogo com o Futebol Clube Porto, onde fez de facto uma excelente partida no Jorge Sampaio, mas o Chaves ganhou por 2-1. A verdade é que Guzzo, neste tempo todo, e isto sem qualquer crítica ao jogador, a verdade é que nós tínhamos que ser realistas. Guzzo jogava devagarinho, para trás e para o lado. Foi para Vizela,
transformou-se completamente, e este gozo que eu vi no Vizela é o gozo que eu vi há 5 anos no Desportivo de Chaves. Aí sim, um miúdo que tinha acabado assim do Benfica, que não tinha medo de assumir o jogo, que ia para cima do adversário, que criava desequilíbrios e que decidia. Este é o gozo que apareceu no Vizela. Agora, a questão que se coloca aqui é o seguinte: se terá passado por gozo nos últimos, naquele tempo que fez no Desportivo de Chaves, porque o rendimento dele, enquanto esteve no Chaves, foi vulgaríssimo. Há que dizer isso. E eu estou perfeitamente à vontade, porque eu sempre reconheci em Rafael Guzo enormes qualidades. Agora, a verdade é que o futebol é rendimento. E o Guzo, no ano e meio, 2 anos que esteve no Desportivo de Chaves, o rendimento foi muito pouco. Agora, questão diferente. Será que culpa dos treinadores? Não sei. A verdade é que ele trabalhou com Carlos Pinto e vou dizer isto, e Guzo certamente chama paizinho a Carlos Pinto. À partida, é um treinador que gosta muito dele. Esteve com Mota, esteve com outros treinadores, e a verdade é que ele nunca se conseguiu afirmar como se afirmou na última meia época no Vizela. E é verdade, se calhar passou muito pelo grande trabalho de Álvaro Pacheco, pela forma como o Vizela jogava e pela imensa qualidade que o Guzo tem. Agora, não tenho dúvidas nenhumas. O Guzo que eu vi no Vizela era titularíssimo e indiscutível no Desportivo de Chaves. Porque o rendimento, este Guzo que mostrou este rendimento, é titular em todas as equipas da segunda liga e em grande parte das equipas da primeira liga. Até em grande parte das equipas de primeira liga. As equipas da primeira liga. Agora, a questão aqui é saber o que é que se passou para de um momento para o outro o Guzo passar do 8 para o 80. Porque de facto ele foi um dos grandes impulsionadores da excelente época do que o Vizela fez, sem esquecer obviamente Samu, para mim é um belíssimo jogador, e provavelmente aquele que foi o grande responsável por esta fantástica caminhada do Vizela, o treinador Álvaro Pacheco. Sebastião, não podemos deixar, estamos mesmo na reta final do nosso programa, não posso deixar de te pedir uma pequena análise rápida até de Montalegre, que fez história. Sim. Mas antes de ir ao Montalegre, deixa-me falar de Vítor Campelos, ao que tudo indica, será o irá continuar à frente dos comandos. Já demos essa notícia também. Eu já disse aqui que assino por baixo a sua continuidade. Reconheço que não fez um trabalho de excelência. O próprio reconheceu no final deste jogo em Arouca que não fez um trabalho de excelência, fez um bom trabalho, podia ter feito muito mais. Agora, há uma coisa certa, e nós também já o frisei aqui, ele herdou uma criança que não foi ele que concebeu e que a teve que a criar. Perdão. O que eu peço é que ele, na próxima época, construa uma equipa à sua imagem, porque ele até é de uma região natural de Guimarães, tem algumas semelhanças com os adeptos dos Desportivos Chaves, extremamente exigentes, extremamente críticos com a equipe, e aquilo que eu peço agora, viram diretamente para o Vítor Campelos, que eu estou à vontade, porque, como tu sabes, não é a pessoa das minhas relações, diz o Mr. Vítor Campelo, aquilo que eu peço é construa um Chaves às Chaves. E o que é isso de um Chaves às Chaves? É olhar para a identidade do Vizela desta temporada e construir uma equipa igual, uma equipa com alma, uma equipa que morre em campo em cada lance, que dignifica a camisola do Desportivo de Chaves. E já agora, e se não for pedir muito, uma equipa que ganhe, que nos devolva as alegrias que os adeptos do Desportivo de Chaves merecem. E eu acho que o Vítor Campelos tem capacidade para nos devolver essa alegria no campeonato, que na próxima semana, e já me vou antecipar aqui, que na próxima semana iremos bater aqui. E antes de ir ao Montalegre, outra questão, parece que peço a todo, porque tenho também visto muitas críticas ao diretor desportivo do Desportivo Chaves, e eu estou perfeitamente à vontade. Se há pessoa que em Trás-os-Montes criticou o Nelson enquanto jogador, eu fui um deles. Eu sou testemunha. Só para dizer que vejam, ouçam com muita atenção aquilo que o Vítor Campelos disse relativamente ao diretor desportivo do Desportivo Chaves. É que nós falamos, e muitos de nós dos que falamos, nem sabemos quais são as tarefas do diretor desportivo. Vítor Campelos, no final do jogo em Arouca, deu um enorme elogio a Nelson. Quanto ao resto, a próxima época estar aí, nem sei se Nelson vai continuar, também não sei se não vai continuar, mas o que eu quero é que o nosso Chaves ganhe. Relativamente ao Montalegre, parabéns ao Montalegre, parabéns à sua estrutura,
parabéns sobretudo, porque são os grandes obreiros deste sucesso, à família Viagem, porque o Paulo Reis, não és tu, mas o Paulo Reis, o presidente do Montalegre, e o seu irmão José Manuel Viagem no Comando Técnico. São eles os grandes, digamos, que lançaram os alicerces deste Montalegre. O Montalegre que consegue o maior feito da sua história, conseguiu a promoção, numa divisão, numa série extremamente complicada. E se reparares a classificação nesta altura, e eu estive a ver isso, hoje não tenho esses dados, mas qualquer equipa, quer o Felgueiras, quer o São Martinho, quer o Merlinense, nesta altura podem subir. E o Montalegre já conseguiu esse feito a uma jornada do fim da competição. Por outro lado, dizer que esta subida do Montalegre vai obrigar certamente a muita reestruturação, não só em termos de condições de trabalho, porque o Montalegre precisa de evoluir em termos de condições de trabalho. Mas vai ter grandes obras de fundo no estádio também. Sim, mas vai passar uma grande reestruturação, porque vai ter que passar a ser profissional. Porque se confirmar aquilo que a Federação, que está previsto para esta Liga 3, os jogos irão disputar-se de quinta a sábado. Significa que sexta e quinta-feira são dias de trabalho, portanto vai ter que ser uma equipa com grande maioria de jogadores profissionais. Mas repito, parabéns ao Montalegre, parabéns ao José Manuel Viagem, parabéns ao Presidente, parabéns à estrutura, sendo certo que os grandes obreiros são sempre os jogadores, mas não posso esquecer que quem esteve por trás de todo este sucesso foram Paulo Reis e o seu irmão José Manuel Viagem. Muito bem, Sebastião, o nosso programa está a chegar. Deixa-me só para terminar, deixa-me só dar os parabéns também a um flaviense, ao Carlos Pires, pelo facto de ter conseguido o sucesso de ter sido campeão com o Lille, campeão na França, perante um super Paris Saint-Germain. Aqueles que criticam a direção do Desportivo Chaves, perguntarei eu, será que no Paris Saint-Germain só há estrutura amadora? Olhando para o plantel do Paris Saint-Germain, era para dar 10-0 a qualquer equipa, não foi? Qualquer uma das equipas, qualquer uma das equipas. O orçamento do Paris Saint-Germain se calhar engloba o orçamento de todas as equipas o problema é que os orçamentos não jogam. Pois, o problema é que é dentro das 4 linhas que se ganham os jogos. Dar os parabéns ao Carlos Pires, um rapaz que construiu, conheço muitos anos, conheço o Carlos Pires, um rapaz que construiu sucesso a pulso. Por isso, parabéns a ele. E também uns parabéns a um jogador que passou o Bica, que passou nas camadas jovens do Desportivo Chaves, fez outros jogos pelo Lille, que também se transformou campeão nesta Liga 1, na sua primeira aparição no futebol ao mais alto nível. Muito bem, na próxima semana vamos fazer e apresentar quem foi o jogador mais nomeado por Sebastião Imaginário durante toda a época e revelar as notas e os mais votados. Vamos também fazer uma abordagem sobre o passado, vamos falar da época que teve o Desportivo de Chaves, vamos também falar um pouco do futuro. E do futuro também vai também ser analisado aqui pelo Sebastião Imaginário o facto de a direção do Desportivo de Chaves ainda não ter aberto candidaturas para o novo ato eleitoral. Facto que os estatutos do clube dizem que tem de ser agendado no primeiro trimestre do ano. Até lá, vamos ficar à espera e a pensar um pouco nisto. Na próxima semana, voltamos a ter Sebastião Imaginário do estádio para o estúdio, desta vez sem estádio, para falar exatamente destes temas. Até à próxima semana.